eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Mesmo assim se entregou. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? A igreja já chegou. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém?
Muito bem. É chegado o momento, irmãos, de nós nos unirmos para louvar e bendizer a esse Deus. Temos um culto durante a semana, um culto de quarta-feira, mas o domingo é o dia que nós nos reunimos aqui para poder bendizer a esse Deus. Nós aqui, no templo, você aí na sua casa, separe esse momento agora para você esquecer de todos os problemas. Deixar seu coração livre para adorar a esse Deus. Esqueça um pouquinho da conta que tem para pagar, de uma enfermidade que esteja tirando a sua paz, de todas as dificuldades que a vida apresenta. E lembre de tudo que Deus fez de bom para vocês, para nós. Porque certamente, irmãos, se pararmos para fazer um balanço da semana, do mês, apesar de todas as dificuldades, temos muito mais bênçãos para contar do que dificuldades. E o momento de agradecer por todas essas bênçãos é agora. Nesse momento que estamos aqui reunidos, vocês aí em casa, para louvar e bendizer a esse Deus. Eu convoco, o salmista falou assim, ó, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. Que possamos lembrar de todos os benefícios, nesse momento que passaremos aqui, de 2 horas, irmãos, 1h30, 2 horas de culto. Tenhamos nosso coração totalmente livre para adorar. Rasgue o seu coração. Não tenha vergonha. Não tenha nenhum tipo de constrangimento, porque Deus é que nos consola. Deus é que nos justifica. Amém? Peço aos irmãos que fiquem de pé. E para iniciarmos esse culto, vamos fazer uma oração. Eu queria que a igreja orasse junto. Nós não somos um assistente do culto, nós somos participante. Faça o seu culto. Amém? Bendito e eterno Deus que estás no céu, nós queremos te louvar, Senhor, porque chegamos a mais um domingo, Pai querido, e por tua graça e misericórdia estamos aqui para louvar e te bendizer. Nós aqui, Pai amado, e alguns aí no seu lar, com esse mesmo objetivo, de louvar e bendizer o teu santo nome. É bem verdade, Pai, que passamos por dificuldade. Mas nesse momento eu peço a Ti, Senhor, que nos dê por um instante um bálsamo, onde possamos esquecer dos nossos problemas e ter nossos corações livres para somente Te adorar. Ter nossa liberdade para Te adorar. Em nome de Jesus. Ser com cada um que tomará posse desse microfone. Que os louvores cheguem até Ti, Senhor. E que cada um que aqui entrou e aqueles que assistirão a essa live seja abençoado por Ti, em nome de Jesus. Fica conosco, eu te peço e te agradeço. Amém. André? Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez aqui na casa do Senhor, para engrandecer ao Senhor e louvar o seu santo nome. Amém? Esse lugar para mim aqui é um lugar de refrigério mesmo, onde eu não sou eu sou participante direto de um culto. Eu entrego o meu culto ao Senhor. Eu queria que você nessa noite fizesse isso também. Adorasse ao Senhor com todo o teu coração, que você não seja somente um participante, assim, que somente o seu corpo esteja presente aqui, não, mas seja com a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua mente. O nosso presbítero Luciano falou no início do culto aqui, para a gente entregar, né, todos os nossos problemas, deixar um pouquinho de fora, e nesse momento aqui, entregarmos ao Senhor o nosso melhor louvor, a nossa vida, a nossa família, tudo que nós somos, entregamos ao Senhor nessa noite. E declaramos ao Senhor, Senhor, quero estar perto de Ti. Sei que és real e vives em mim. Queria convidar você a cantar essa canção, meu irmão. E que você cantasse como uma oração, com todo o seu coração. Enche esse lugar, vamos encher esse lugar com a glória de Deus aqui. Deixe o Espírito Santo encher e trabalhar no seu coração, para que haja uma transformação poderosa em você, não só em você, mas em cada um de nós aqui. Que nós sejamos transformados por esse poder, por essa graça de Deus, pela misericórdia de Deus nessa noite aqui. Deixe Ele trabalhar no nosso coração. Senhor, trabalhe em nosso coração. Você pode dizer isso? Senhor, trabalhe em nosso coração. Mais uma vez, Senhor, trabalhe em nosso coração.
Você pode dizer mais uma vez: Senhor, trabalhe em nosso coração. Irmãos, que isso seja uma verdade em você, que isso seja uma verdade do seu coração. Amém? Cante ao Senhor. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem ele ficar sossego. Convido outra vez em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, ele é santo. O grande eu sou, e em mim não há outro, não há outro. O grande eu sou, aleluia, Santo, Santo, o grande eu Montanhas vão cair. Montanhas vão cair, demônios surgirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao teu poder e a presença do grande eu sou, do grande eu sou. O grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, Montanhas vão cair, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao teu poder e a presença. Um grande eu sou,
sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Cante assim comigo. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno. Mais uma vez. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou. adora o Senhor. Que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Grande eu sou. Aleluia, mais uma vez aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Som. Irmãos, a paz do Senhor, motivo de alegria, estarmos aqui nessa noite reunidos em comunhão, adorando aquele que é digno, de honra e glória e de louvor, o grande eu sou. Deus se faz presente, irmão. Aleluias. Abra suas Bíblias, irmãos. Vou trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. André me convidou para trazer a devocional. Se encontra no João, que não é o nosso pastor, mas é João. Capítulo 14, versículos 6 e 7. Louvado seja o nome do Senhor. João 14, 6 e 7. Versículo muito conhecido. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E desde já agora conheceis e tendes visto. Irmãos, quando eu estava meditando nesse versículo, que Jesus ele afirma que ele... Irmão, pode sentar, irmãos, pode sentar. Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E eu comecei a meditar nesse versículo. Você que está em casa, Jesus ele afirma, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração algumas pessoas que foram curadas no caminho. A mulher de fluxo de sangue, ela foi curada no caminho. Jesus estava indo para a casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo.
que todos falavam que ela estava morta, mas Jesus falava que ela estava dormindo. E a mulher do fluxo de sangue estava no caminho e foi curada por Jesus. O cego de Jericó foi curado no caminho. Jesus indo para Jericó, e aquele cego encontrou Jesus no caminho e clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Tentaram calar ele, mas não conseguiram. Jesus curou aquele cego no caminho. Os 10 leprosos foram curados no caminho. Qual é o segredo da vitória, irmão? Está no caminho. De repente você que está aí, vendo pela live, saiu do caminho. Volte para o caminho. A vitória está no caminho. Eu não sei qual o caminho que você tem percorrido, você que está me assistindo aí, vocês que estão aqui na igreja, espero que seja esse caminho, Jesus Cristo. Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade, é a vida. De repente, pode ter alguém aqui que está vivendo na mentira, mas venha para a verdade. Passa a viver na verdade. Jesus Cristo é a verdade. De repente você entrou aqui nessa noite, tua vida espiritual, você está morrendo espiritualmente. Jesus, ele é a vida. E ele te dá vida nessa noite. Basta você abrir o teu coração nessa noite para Jesus Cristo. Ele é a vida. Que você possa guardar no teu coração. Como diz aquele outro versículo: ensina o seu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer não se desviar dele. Muitas pessoas ensinam o filho o caminho. Não, filho, vai para a igreja, vai lá que ela é bom. Mas Jesus Cristo, ele fala: ensina o seu filho no caminho. Tem que estar junto com o seu filho. Você tem que estar junto com o seu cônjuge, junto com a sua família, no caminho. O segredo da vitória, irmãos, está no caminho. Guarde no teu coração. Todos os caminhos levam a Deus, mas só tem um caminho que leva ao céu, que é Jesus Cristo. Não importa o caminho que você esteja andando, você vai chegar até Deus, ou para a salvação, ou para a condenação. E Jesus Cristo, ele fala aqui, nessa noite, ao meu teu coração: eu sou o caminho. E esse é o caminho que leva à salvação, que leva aos céus, leva às mansões celestiais. Você possa guardar no teu coração. A sua vitória está no caminho, está na sua caminhada. Não pare. Não pare de caminhar. Continue caminhando no caminho. Jesus Cristo é o caminho. Amém? Vou fazer uma oração. Pai querido, Pai celeste, agradeço a Ti, ó Deus, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor venha estar abençoando, Teu Espírito Santo venha estar ministrando nos corações, ó Pai, dos irmãos que estão aqui. De repente, ó Pai querido, entrou alguém aqui nessa noite que está pensando, ó Pai, sair do caminho, se desviar do caminho. Muitos, ó Pai, aqui, ó Deus, estavam conosco, não está mais, se desviou do caminho. Mas que seu Espírito Santo, ó Pai, seus anjos possam estar tocando, ó Pai, nessa pessoa, onde quer que ela esteja agora, ó Pai. Aqueles que faziam parte, ó Pai, dessa comunidade de fé e hoje não se encontram mais conosco, ó Pai, porque se desviou do caminho. Não sei qual o caminho que ele está andando, mas ele vai chegar até a Deus. Mas o Senhor é aquele caminho que salva, que leva para o céu. Você vem estar, ó Pai, renovando a fé dos teus filhos. Você vem estar, ó Pai, tocando nos corações dos teus filhos nessa noite, ó Pai. Que eles venham ter a consciência que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade. Se tem alguém aqui, ó Pai, no meio de nós, nessa comunidade de fé, que está vivendo, ó Pai, vivendo na mentira, que nessa noite eles possam viver em Ti, que é a verdade. Que possam passar a viver a verdade, que é o Senhor. Que o Senhor venha estar tocando nos corações, que Teu Espírito Santo venha estar nos enchendo nessa noite. Receba o nosso louvor, ó Pai. Receba a nossa adoração. Essa oração que eu faço a Ti agradecido por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Essa mensagem está no nosso coração, meu irmão. Esse é o caminho que temos que pregar. Falar do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Quem disse? Jesus falou. Eu sou a verdade, eu sou a vida. É Jesus falando. Que nós possamos sempre olhar para esse alvo e caminhar nessa direção. Buscar sempre a presença dele em nossa vida. Eu queria colocar mais uma canção nessa hora. Você.
E que você cante com todo o seu coração mais uma vez. Uma canção de adoração ao Senhor, uma canção de exaltação a Ele e de reconhecimento a isso. E dizer que Ele deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar, para nos ensinar esse caminho maravilhoso, de santidade, de paz, de verdade, de justiça, de alegria. Amém? Você pode se colocar de pé mais uma vez? Oh, quão lindo esse Quão lindo nome, esse nome nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior! Amor maior que meu pecado. O amor maravilhoso é, o amor maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. O amor maravilhoso é, maior que tudo ele é. O amor maravilhoso é o nome de Jesus. A morte! A morte vencesse, o véu rompesse, a tumba vazia agora está. O céu se anora, proclama a glória, ressuscita, te está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Por esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
louvamos, Senhor. Te exaltamos com todo o nosso coração, Senhor. Te rendemos glória, Senhor. Reconhecemos que poderoso o seu nome é. Poderoso o seu nome é. Neste lugar, Senhor, para transformar a nossa vida, para nos dar a direção, Senhor, nos ensinar o caminho, nos ensinar a verdade, nos ensinar a vida, Senhor, a justiça que é em Ti, Senhor, a justiça, Senhor, que somente em Ti, Senhor, podemos confiar. Te louvamos nesta noite com todo o nosso coração, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Glória a Deus, vocês estão aí? A paz do Senhor Jesus para você que está nos assistindo em casa, amém? Vamos à palavra de oferta desta noite. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Mateus, capítulo 6, versículos 19, 20 e 21. O título na minha Bíblia diz assim: os tesouros no céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É uma palavra bem conhecida, né, irmãos? E falar de oferta nessa igreja é bem fácil. Mas você pode estar me perguntando, mas irmã Lucimar, como que eu vou juntar tesouro no céu? E essa noite eu queria te levar a fazer uma reflexão. Eu queria que você trouxesse a sua memória, que todos aqui com certeza já viram, a minhoca. Você já viu uma minhoca? E você vai dizer assim para mim, irmã Lucimar, você vai me comparar com bichos nojentos como uma minhoca? Mas você sabe a importância da minhoca no meio ambiente, na natureza? Você conhece o trabalho da minhoca? Ninguém vê o que a minhoca faz por debaixo da terra. A minhoca, ela cava túneis por debaixo da terra. E por esses túneis são levados nutrientes para as árvores se alimentarem e darem os seus frutos. Então, nessa noite, eu queria te convidar a ser uma minhoca, porque, além disso, através dos túneis que a minhoca cava, não acontecem os terremotos. Olha que interessante. E ninguém sabe disso. Ninguém dá nada pela minhoca. E eu queria te convidar a ser uma minhoca. Porque para você contribuir no reino, ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. Então, seja uma minhoca, contribua no reino de Deus. Na sexta-feira eu estava assistindo o congresso do GECEL e uma frase impactou muito o meu coração. Para você, para você ser um cristão, você tem que ser e fazer discípulos. Você pode falar assim, mas eu não tenho jeito para evangelizar, mas você pode ser contribuindo com a obra do Senhor, porque através da sua contribuição é que essa live está indo para o ar, é que a conta de luz está sendo paga. E assim você também vai fazer discípulos, porque você está investindo no reino e a palavra do Senhor ela está sendo pregada através da sua oferta. E eu ainda queria te fazer mais um convite. Todo mês nós temos feito o almoço, né, onde nós arrecadamos o dinheiro para o pagamento da mensalidade do som da igreja. E esse almoço ele é feito com a sua contribuição. Nós colocamos lá, através do conselho local, e cada líder de departamento entra em contato com os irmãos, pedindo as doações para que o almoço seja feito com 100% de doação, para que não seja tirado o dinheiro da igreja para comprar os alimentos. E tudo que entrar é 100% de lucro para ser investido na obra do Senhor. Então, eu queria te convidar
a contribuir com esse almoço, tanto doando os ingredientes para o almoço, como comprando, como vendendo as quentinhas, irmãos. O reino conta com você. Seja uma minhoca, ainda que ninguém esteja vendo, porque ninguém precisa ver. Quem precisa ver é o Senhor. Amém? E nessa noite foi dito que nós temos que ensinar no caminho que os nossos filhos devem andar. E para isso nós temos que estar junto. E este é o caminho. Então vamos permanecer no caminho, sendo e fazendo discípulos, através das nossas doações, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Muitas das vezes, irmãos, você não pode contribuir com dinheiro, mas você pode contribuir com o seu trabalho, com a sua doação voluntária de estar aqui, juntamente com os nossos pastores, fazendo a obra do Senhor, porque a obra ela está carente, ela precisa da sua contribuição em todos os sentidos. Eu queria te convidar a ficar de pé nesta noite para nós estarmos orando. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Primeiramente, ó Deus, para te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Agora, Deus, neste momento eu entrego, Senhor, os nossos irmãos, aqueles que vão ofertar, aqueles que vão dizimar, Senhor. E aqueles, ó Pai, que porventura, ó Deus, não podem dizimar, não podem ofertar nesta noite, Pai. Pai, eu não sei qual é a necessidade dos meus irmãos, mas Tu conheces. Tu sabes, ó Pai, que nós estamos enfrentando uma crise financeira, ó Deus, onde o desemprego está muito alto, Senhor, onde os problemas financeiros têm tomado conta, Senhor, das nossas famílias. Mas nós também sabemos que Tu és misericordioso, que Tu és bondoso, Pai, e que Tu vais suprir as necessidades dos Teus filhos. Nesta noite, ó Deus, eu te peço que Tu venhas abrir portas de emprego, que Tu venha dar soluções, ó Deus, para problemas em que a gente olha e acha que não tem solução, ó Pai. Cuida de cada um de nós, visita o celeiro de cada um, prospera o Teu povo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu evangelho venha a ser apregoado através das nossas ofertas, Senhor, dos nossos dízimos. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Esta é a minha oração nesta noite, ó Deus. E desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis ofertar, irmãos. Vai. A paz. Pode ser ladinho. Som. Olhar. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti.
confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vai tocar? Pedir a igreja para se levantar nesse próximo, por favor. Pede uma... Se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se
abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Som. A paz do Senhor, igreja. Vamos aplaudir mais um pouquinho, né? Vamos aplaudir e agradecer ao Senhor, porque esse é o sinal de Deus renovando aqui o Ministério de Música. Muito obrigado a vocês que louvaram o Senhor aqui, que a gente viu crescer, né? A gente sente um carinho especial, porque acompanhou o processo deles de crescimento, caminhando aqui dentro da casa do Senhor. Eu mesmo participei do Ministério de Música durante muitos anos, né? Ministério de Louvor, André. Aí eu fico vendo aí o Sandro agora ali, a Cláudia, a Silvia, vendo aqui, né? Passando o bastão, né? É muito legal isso, irmãos. Essa continuidade. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de cumprimentá-los mais uma vez, né? Estamos nesse período agora de férias do pastor, né? Então temos a oportunidade de estarmos aqui trazendo a mensagem. Hoje estaria a oportunidade do presbítero Luciano, mas ele me socorreu lá atrás, né? Porque é uma quarta-feira que eu estaria trazendo a palavra de serviço. Então a gente fez essa troca, hoje eu estou aqui e semana que vem estarei de novo. Amém? Irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra para a gente refletir, para a gente conversar um pouquinho nessa noite, que encontra-se lá no Evangelho de Marcos. Na verdade, fazer duas leituras. Uma se encontra no Evangelho de Marcos e a outra se encontra no Evangelho de Mateus. Tá? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Marcos, tá? Capítulo 3, versículo 20. Vamos fazer a leitura até o versículo 35. Amém? Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, né, para a gente fazer essa leitura, gostaria de fazer alguns comentários aqui acerca do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, irmãos, é um evangelho que eu gosto muito, né? Ele é bem sucinto. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, né, estudar os livros, você percebe que cada evangelho, cada livro, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, todos foram escritos com um propósito, com um objetivo, né? A gente vai ter a oportunidade de observar aqui que o Evangelho de Marcos, ele está tentando responder uma pergunta. Que pergunta que ele está tentando responder? Aqui nós temos o pastor João Vitor, o pastor, ele não está presente, mas temos o pastor João Vitor. Pode me corrigir se eu estiver errado. Amém? Marcos, ele tenta responder uma pergunta, que é: quem é este? Quem é Jesus? Né? Então, ele começa a destacar, no Evangelho, se acompanhar, ele vai destacar as obras, as ações, né? Os atos que Jesus realizou,
que comprovam que ele é o Filho de Deus, né? Quem mais poderia resolver essa situação dessa maneira que foi feita por Jesus? Então, é a pergunta que ele procura responder ao longo do Evangelho. Ele coloca situações, tipo, na tempestade, quando Jesus acalma, ele narra aquela passagem que os apóstolos eles ficam assim, atônitos, né? Perturbados. Quem é este que até o mar obedece a sua voz? Quem é esse que o vento, o mar, obedece a sua voz? Em outra circunstância, quando Jesus cura o leproso, expulsa demônios, os fariseus e escribas ficam atormentados também. Eles perguntam, mas quem é este? Que autoridade é essa que ele tem, né, para fazer tais obras? Então Marcos, ao longo do evangelho dele, vai tentar responder isso. Essas perguntas. Já o livro de Mateus, ele já é escrito para a comunidade judaica, né? E ele procura enfatizar a questão do ensino, né? Jesus enquanto mestre. Então ele vai abordar ali as questões mais doutrinárias que Jesus ensinou nos discursos dele, certo? Então eu vou fazer esse paralelo, eu vou um pouquinho de Marcos e depois a gente vai entrar um pouquinho de Mateus para a gente poder aprofundar no pensamento aqui. A gente vai falar. Então esse texto que eu escolhi, a gente vai ver aqui, vai fazer a leitura, ele fala de uma blasfêmia. A blasfêmia praticada por fariseus, né? Aqui em Marcos, no título da minha Bíblia, diz assim: a blasfêmia dos escribas. Os escribas eram como se fossem os acadêmicos da época, né? Os universitários, vamos dizer assim. Hoje em dia ainda é difícil, né? As pessoas lutam, buscam, né, conseguir entrar na universidade. Imagine aí mais de 2000 anos atrás como é que era para ter acesso a estudos, né? Então, eles eram, assim, vamos colocar assim, a nata da intelectualidade, né? Eles são os escribas. E eles eram homens religiosos. E eles praticaram uma blasfêmia, né? A blasfêmia contra Jesus. A gente vai ler aqui. Já no de Mateus diz que é a blasfêmia dos fariseus. Aí já fica a nossa primeira, mas quem blasfemou? Foi os fariseus? Foram os escribas? Escriba pode ser fariseu, não pode? Pode, tá, meu? Um escriba pode ser fariseu. Enfim, isso não muda nada a questão do nosso texto aqui. Mas a gente vai observar o que motivou essa blasfêmia, né? Por que eles não reconheceram, segundo o Marcos, ele quer apresentar, quem é este, né? Quem é este Jesus? Eles observaram os milagres que Jesus havia feito, mas eles não foram capazes de acreditar essa autoridade de Deus, reconhecer a divindade de Jesus. E isso foi o que motivou a blasfêmia deles. E o texto continua e vai falar sobre a família de Jesus. Quem é a família de Jesus? Né? A gente vai tratar isso aqui. Vamos fazer então a leitura? Diz assim, o começado Marcos 3:20. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Aqui, no caso, é Jesus, tá? E os discípulos dele. Eles voltaram para casa, eles foram para Cafarnaum. Ali é onde era a base, onde começou o ministério de Jesus, né? Alguns historiadores, pesquisadores dizem que aqui seria, na verdade, a casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Então, eles voltaram para aquela cidade, tá? E a multidão era tão grande, que ia atrás dele, que afluía atrás dele, que eles não conseguiam nem se alimentar, não conseguiam nem comer. Imagina isso. Um empurrando o outro, querendo se chegar para ver Jesus, né? Em essa situação. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os parentes de Jesus, né? Quando viram essa situação, esse tumulto, imagina que eles estavam preocupados, certo? Preocupados com a questão física mesmo de Jesus, né? Então estavam preocupados e queriam prender Jesus, queriam tirar ele de circulação ali, tirar do meio. A gente vai comentar depois que perceber algumas coisas espirituais aqui, né, nesses escritos. Continuando, no versículo 22 diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas,
Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Até aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e querido, Senhor, eu te dou graças, meu Pai, por mais essa rica oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor Deus, compartilhando da tua palavra, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha abençoar, derramar, meu Deus, a tua sabedoria, o teu conhecimento, para que possamos compartilhar aqui deste texto, que o Senhor possa ministrar em cada coração aqui que está assistindo nesta noite, participando deste culto, de louvor e adoração a Ti, que Tu é digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor Deus. E aqueles que porventura vierem assistir posteriormente, através das mídias, da internet, Senhor Deus, também possa ser tocado e aprender algo de Ti nesta noite, Senhor Deus, através dessa palavra, dessa passagem, dessa narrativa, Senhor Deus. Que o Senhor possa trabalhar nossos corações, nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então a gente fez a leitura aqui em Marcos, certo? E vamos entender um pouquinho do contexto que estava acontecendo ali. Né? Nós vimos aí que Marcos, ele busca, né? O Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 65 depois de Cristo. Né? A gente estuda a história um pouquinho, sabe que já estava começando a perseguição, os romanos já estavam perseguindo os cristãos, né? As igrejas, por diversas questões, inclusive política. Né? A gente sabe que os cristãos eles se referiam somente a Jesus Cristo e a Deus como Senhor, né? Senhor. Mas Senhor era um termo que era aplicado também para o imperador, né? O imperador fazia questão de ser chamado de Senhor, o Filho de Deus. E isso gerou conflitos, gerou problemas, né? Para os primeiros cristãos. Nessa época aqui de 65 depois de Cristo, quando foi escrito o segundo, né? A tradição, esse evangelho, já estava começando, essa perseguição não era tão grande ainda, né? Ela aumentou lá a partir dos anos 70 e foi, né, muitas mortes e tudo mais. A gente pode comentar mais sobre isso em outra oportunidade, né? Mas aqui, a preocupação de Marcos é responder essa pergunta: quem é Jesus para quem? Ele escreveu esse livro em Roma para uma comunidade gentílica, né? Eles não eram cristãos. A maioria da comunidade que recebeu essa carta eram de gregos. Então eles ouviam falar de Jesus, mas peraí, mas quem é Jesus? Né? Então Marcos, ele vem narrando ao longo do livro de Marcos, 16 capítulos, né? Que ele vai apresentar as ações de Jesus que comprovam o trabalho, a missão de Jesus, certo? E aqui a gente vê um próprio cristão, vamos colocar assim, um religioso, blasfemando contra Jesus. Por quê? Porque ele foi movido por inveja. Inveja. Os escribas, os fariseus, quando eles observaram aquela multidão que seguia Jesus, a ponto dele voltar para casa. Irmãos, ele estava em Cafarnaum. Jesus nasceu em Nazaré, né? Na Galileia. Conforme a gente vai estudando o texto, a gente vai perceber que o próprio discípulo que foi chamado por Jesus, o discípulo Filipe, quando, acho que foi Pedro ou André, não lembro ao certo agora qual foi o discípulo que foi lá
convocar o Filipe, né? Mas ele perguntou, mas acaso pode nascer algo bom de Nazaré, né? De Cafarnaum, naquela região? Então era um lugar pobre, um lugar humilde, né? E Jesus veio daquela região, e imagina, a pessoa sair daquela localidade e através das suas ações, do seu ministério, ele conseguiu falar para tantas pessoas e convergiu tanto povo para aquele lugar, a ponto de gerar, assim, uma inveja mesmo, né? De fariseus, de escribas, dos anciões. É bom a gente entender bem claro quem são essas pessoas, né? São religiosos. Os fariseus eram os responsáveis pelos cultos, né? Os escribas eram os doutores da lei. Os anciões eram quem? Os anciões eram homens que eram responsáveis pelas leis civis. Então eram homens influentes, eram homens que eles tinham poder, tinham autoridade, certo? Mas quando Jesus pregava era diferente. Quando Jesus fazia alguma coisa, as coisas aconteciam. E isso gerava inveja naquele povo. Isso gerava inveja. Aqui, um pouco antes desse texto que a gente leu, Jesus ele cura um homem que é gago, né, e surdo. Jesus ele chega, ele toca na língua com a saliva, o texto diz assim, né? Ele toca na língua do homem que está mudo, toca nos ouvidos dele e diz assim: abre-te, efatá, abre-te. E aquele homem, segundo o texto, ele torna a falar, ele começa a falar sem enrolo, sem embaraço, né? E as pessoas ficam maravilhadas, elas falam: quem é este que consegue fazer tamanhas obras, tamanhos, né, milagres? Então, o que acontece? Os fariseus vão lá e dizem: olha, ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios, né? Por Beelzebu. Essa palavra Beelzebu, ou melhor, Baal-zebu, já é assim, um termo pejorativo, tá? Que os fariseus utilizaram para se referir à divindade que era comum lá no Antigo Oriente, tá? Que era Baal. Vocês já devem ter ouvido falar do Deus Baal, né? Quem já assistiu às novelas aí de Moisés e tal, já ouviu falar do Deus Baal. Quem leu o Antigo Testamento, lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, já ouviu falar dessa divindade, né? Que era comum a alguns povos, né, do Antigo Oriente, que era Baal. Então, Baal-zebu seria o deus dos estrumes, das moscas, né? Então, olha só, olha a ofensa que eles estão fazendo. Eles estão dizendo que Jesus expulsa demônios em nome do Deus das porcarias, né? Vamos colocar da sujeira, né? Do Deus das... Não tem outra palavra, é fezes, né, irmãos? Deus das fezes, imagina. Eles estão ofendendo. Aí Jesus, ele vira e responde: olha, todo pecado será perdoado ao homem, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, este não será perdoado. Aí eu gostaria de fazer a leitura agora em Mateus, para a gente poder compreender um pouco melhor. Que, como eu disse, né? Marcos ele fica muito nas ações. Mateus ele vai aprofundar um pouquinho mais no diálogo que aconteceu. Então deixa eu colocar aqui para os irmãos, fazer uma outra leitura que se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 27. Jesus aqui, ele vai exortar, né, esses fariseus. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Ou seja, os filhos dos escribas, os filhos dos fariseus, também praticavam o exorcismo. O exorcismo era uma prática comum naquela região. Só que o que gerou inveja... Obrigado, tá, Luciano? Aqui. O que gerava inveja, né, é justamente a maneira como Jesus fazia as coisas. Porque, segundo a tradição dos judeus, eles ficavam, às vezes, uma semana fazendo jejum, oração, ritual, para expulsar um demônio. Jesus, ele chegava na hora e falava assim, ó, sai desse corpo, sai daí, vai embora, né? O espírito sai na mesma hora. Ou então, ele, às vezes, usava de artifícios, igual foi esse, né? Que ele tocou na língua desse homem, ele tocou no ouvido e falou,
abre-te. Mas ele poderia simplesmente falar. Se me perguntar, mas por que então que ele tocou na língua desse e não fez assim no outro? Eu não sei te responder, mas ele faz da maneira que ele quer. E isso gerava esse certo ciúmes, inveja, competição, né? Porque as pessoas, irmãos, a gente para analisar o contexto, vê que esses religiosos daquele tempo, fariseus, escribas, os anciões, estavam mais preocupados com o cargo dele, com a influência política que eles tinham, né? Com os elogios, com a mesa farta que eles tinham, do que em fazer pelo povo mesmo, né? Do que fazer cura. Porque se eles estivessem preocupados com a cura do povo, ele ficava contente, né? Ele ficava, caramba, Jesus, ele curou mais um, glória a Deus, né? Realmente esse é o Messias que nós esperávamos. Mas não, eles ficaram preocupados. Bom, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Jesus, ele desse jeito aí, né? A gente vai perder nossos seguidores. Vai levar todos os seguidores. E aí, como é que eu vou ficar? Como é que vai ficar as minhas ofertas que eu recebo? Eu vou perder então meu papel lá na... Quem é ele? Nasceu lá de Cafarnaum, veio do nada e quer roubar meu posto aqui? Então a gente percebe que o coração dessas pessoas que criticavam Jesus, no exercício do ministério dele, estavam com o coração sujo, né? Coração poluído, coração motivado por questões erradas, né? Questões egoístas. Irmãos, e é importante a gente destacar isso, que dentro da igreja, às vezes tem isso, né? Dentro da igreja, são religiosos. Não digo assim, dentro da igreja aqui, Primavera, né? Mas a igreja como um todo, irmãos. A gente observa isso. Vê pessoas que elas se utilizam do palco, do púlpito, para falar, para pregar, não para salvar vidas, não para gerar transformação de vidas, né? Mas para ter público, para ter palanque, para ter palco, para ter influência política, para enriquecer, não é, irmãos? Então a gente precisa ser maduro, precisa ter discernimento espiritual. Isso só vem com relacionamento com Deus. A palavra que o presbítero, estou profetizando já na tua vida, hein, Serginho? Serginho trouxe aqui na devocional, ele falou aqui, olha, João 14, versículos 6 e 7, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A pergunta que Marcos buscava responder lá, quem é este? Jesus, ele revela a sua identidade lá no Evangelho de João. E essa é uma descoberta que nós temos que fazer por nós mesmos, irmãos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Eu costumo contar aqui uma experiência que eu tive. Assim, logo no meu começo de caminhada, eu tenho um amigo, ele é meu amigo até hoje, né? Eu conheci ele quando eu tinha 13, 14 anos de idade. E assim, logo que eu me converti, eu comecei a ler mais a Bíblia, né, e tal. Aí um colega, esse meu colega, o Wagner, né, se você estiver me assistindo aí pela internet, Wagner, perdão, hein? Bem, hoje ele já se converteu também, né, ele já está caminhando com o Senhor, glória a Deus por isso. Ele chegou a essa conclusão, descobriu quem é Jesus, né, que é caminho, a verdade e a vida. Mas lá atrás, uma vez a gente conversando, ele falou, quem foi mesmo aquele homem que andou em cima da água? Aquele homem que andou em cima da água. Eu falei, Jesus? Esse? Irmãos, como assim? A pessoa não sabe o nome do Salvador, do que andou em cima das águas, né? Qual é o seu relacionamento com Deus? Qual a proximidade que a gente tem com Deus? É a reflexão que eu gostaria de trazer nessa noite, né? O que nos motiva a caminhar, a estar perto de Deus? Que a gente possa reavaliar esses pensamentos, esses sentimentos, né? Se a gente caminha por religiosidade, a gente está aqui por tradição. Ah, não, porque meu avô, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha esposa vai. Não, irmão, se não for outra coisa que seja o seu amor a Deus, né? A sua descoberta, o seu encontro genuíno, verdadeiro com Deus, nada disso, irmãos, vai te fazer permanecer na jornada, porque muitas coisas vão vir ao longo da nossa caminhada que vão fazer você repensar a tua fé. E se não for o amor, você vai cair, você vai tropeçar. Então, irmãos, a gente possa refletir o que tem motivado nossas caminhadas, né? Então, voltando aqui para o texto, Jesus, ele repreende os fariseus. Ele diz assim, olha, se eu expulso pelo maioral dos demônios, né? Pelo diabo, vamos colocar assim,
por quem expulsam os seus filhos? Porque os filhos dos escribas também eram escribas, os filhos dos fariseus seguiam a linhagem, seriam fariseus também. Eles praticavam também o exorcismo, né? Então, se eles estavam dizendo a acusação que eles faziam, se eles estão dizendo que Jesus expulsa em nome do demônio, então os filhos deles também estariam expulsando, exorcizando demônios através de outro demônio. Jesus faz essa pergunta para eles, né? E eles ficam sem resposta, porque se eles respondem, eles vão se condenar. E Jesus diz, olha, pelas suas palavras vocês serão condenados. Muitas vezes as nossas próprias palavras trazem condenação para a gente, né? A palavra diz que a salvação vem também pelas nossas palavras. Quando diz assim, aquele que confessar que Jesus é o Senhor, né, esse tem a salvação. Que a gente possa confessar, que a gente possa chegar a essa conclusão, esse raciocínio, esse pensamento, através de oração, através da fé, através de estudo, né, e compreender isso. Isso vai impactar diretamente a nossa maneira de interagir com o mundo, com a vida, com tudo que nos cerca. Amém, irmãos? Tanto é que a gente vai ver aqui no texto, eu vou voltar aqui para Marcos. Diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Aí vem a pergunta, mas então o que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Acho que ao longo dessa jornada aqui, muitos já se depararam com essa questão, com essa pergunta, né? Eu confesso que eu, certa vez, já pensei que blasfemar contra o Espírito Santo seria alguém que tira a sua própria vida, né? Mas já mudei essa ideia, né, irmãos? Não é assim. A gente sabe que existe depressão, que existem coisas que levam as pessoas a cometerem certos atos, né, contra si próprio. E quem somos nós para julgar, para condenar, né? Deus sabe de todas as coisas, mas a verdade é que Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Mas blasfemar contra o Espírito Santo, a gente sabe que através da palavra, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos exorta, certo? Aqueles que nos corrige. Blasfemar contra o Espírito Santo seria resistir ao Espírito Santo, seria rejeitar, aquele que faz oposição, aquele que é contrário, né? No Novo Testamento tem uma outra palavra que é utilizada, é o anticristo, né? Aquele que trabalha contra o Espírito de Deus. Então, você talvez pense, poxa, será que eu cometi um pecado desse? Que eu pequei contra o Espírito Santo? Irmãos, eu digo para vocês, se você tem esse pensamento, você não cometeu esse pecado contra o Espírito Santo. Porque se você já tem esse pensamento de sensibilidade do Espírito Santo, se isso te pesa no teu coração, poxa, será que eu pequei contra? Então você não pecou, irmãos. Agora a pessoa que é resistente, é contrária, que ela luta contra, né? Tem pessoas que lutam contra o Evangelho, né? E hoje em dia parece que tem cada vez mais, está se proliferando, né? As pessoas que lutam, que blasfemam contra o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Que nos dê habilidade, capacidade, dom, talento necessário para poder evangelizar, irmãos. E converter essas vidas, alcançar tantas vidas que se perdem aí, hoje em dia. Amém? Então aqui Jesus ele fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí talvez a gente não entenda o seguinte, que o texto continua. Aí vem aqui, olha. Continuando a parte que fala sobre a família de Jesus. Marcos 3, versículo 31. Diz assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: minha mãe e meus irmãos. Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Lembrando, irmãos, o texto ele segue uma sequência, né? Jesus ele curou lá o surdo gago, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, Jesus exortou eles, né? Mas lembra no começo que eles tinham voltado para Cafarnaum e que o povo estava apertando eles, que não conseguiam nem se alimentar?
Aí o que acontece? Os familiares de Jesus, né? Os familiares, mãe, talvez o pai, José, né? José, Maria, os irmãos e irmãs. Essa questão aqui já gera uma polêmica, né? Tem alguns dizem que Jesus foi filho único, né, já do Espírito Santo e não teve irmãos. Mas no texto diz aqui que Jesus teve irmãos e irmãs, né? Pessoa que se defende assim, a Virgem Maria, ela foi virgem até o nascimento de Jesus, mas depois José, né, teve relação, coabitou lá com Maria e tiveram os irmãos de Jesus. Então aqui esse texto já refuta essa teoria de que Maria seria virgem ao longo de toda a sua vida. Amém? Então ele tinha irmãos e irmãs. Mas aqui a questão. A família de Jesus, os amigos, estavam preocupados com a questão física de Jesus. Não compreenderam naquele momento o trabalho missionário de Jesus. Era muito mais importante para Jesus passar por aquela situação, né? Evangelizar, pregar, curar, efetuar curas, do que estar preocupado com a sua própria integridade física ali, né? Mas muitas vezes, irmãos, a gente se preocupa, não é? Você tem o seu filho, você tem a sua visão de mãe, de pai. Você, não, meu filho, não vai ali não. Seu filho procura uma profissão. Não, policial não, meu filho, não vai para esse caminho não. Você se preocupa com ele, não é? Porque você pensa na integridade física. Só que Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é o Filho de Deus. Ele nasceu com um ministério, nasceu com uma missão. Se Jesus não morresse na cruz pelos nossos pecados, o que seria de nós? Nós estaríamos condenados, não é verdade? Então Jesus ele tinha que passar por aquilo. E aqui é interessante, irmãos, que quando chega essa parte do texto, que diz assim, muita gente estava sentada ao redor dele. Muita gente estava sentada ao redor dele. Jesus ele estava cercado, tanto de pessoas amigas, quanto de fariseus, escribas, anciões, né, que não eram amigos dele, que estavam ali só procurando um erro, né, para arquitetar um plano contra ele, né? Inclusive, a gente vê que no texto, várias oportunidades, os fariseus lançam perguntas, umas pegadinhas para ele, né? Os saduceus, inimigos políticos, né? Aparece não, Jesus, vem cá, sei que você é um homem bom, você é um mestre, faz boas coisas e tal, mas vem cá, é lícito pagar o tributo? Uma pegadinha para Jesus, né? Jesus, se ele fala que é lícito pagar, ele ia ficar contra o povo, né, que era oprimido por Roma. Mas se ele fala que não era para pagar, ele ia ficar contra Roma. Então ele seria preso. Era uma pegadinha, né? E Jesus, sempre com sabedoria, ele consegue sair dessas situações, né? Jesus, inclusive, só para completar essa ilustração aqui, Jesus ele encerra essa questão dizendo: vocês têm aí uma moeda? Mostra aqui essa moeda. De quem é a figura que está nessa moeda? Ah, é do imperador. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É assim que ele consegue escapar dessa situação, eles armaram para ele, né? Ou seja, lembra que eu falei aqui que o imperador ele queria adoração como Deus, Senhor, né? Então, Jesus aqui ele trata isso. Ele fala, olha, dai a César o que é de César. O imposto, o tributo, vocês podem até pagar para César. Mas a adoração de Deus, isso só compete a Deus, o Senhor, né? Nós podemos nos prostrar diante de Deus. César, o imperador, não merece essa adoração. Ele corrige ali. E são várias as questões, né, irmão? Que eles armam, eles criam ciladas, situações para pegar Jesus, para poder eliminar ele do caminho, né? Eliminar um adversário político deles. E o interessante aqui, irmãos, é que Jesus, ele aprofunda a questão da família de Jesus, né? Quando ele olha para o povo que estava seguindo ele ali, ele diz assim, olha, tua mãe e teus irmãos, tuas irmãs estão aí te chamando. Jesus vira assim, mas quem é minha mãe, meu irmão, minhas irmãs? Isso para alguns talvez soe, né? Caramba, Jesus foi duro, né? Jesus, né? Poxa, foi mal educado, né? Não foi politicamente correto. Mas ele estava tendo uma visão espiritual naquele momento, né? Jesus estava dizendo, olha, aquele que fizer a vontade... Aqui, deixa eu ler o texto aqui, ó.
E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós somos irmãos em Cristo. Amém? Assim eu creio. Eu busco fazer a vontade de Deus. E creio que vocês também buscam fazer a vontade de Deus. Não é porque nós somos religiosos, não é porque nós viemos ao culto aos domingos, né? Diz, aquele que fizer a vontade de Deus. Então, mas eu não sou wesleyano, eu sou de outra denominação. Não importa, né? Eu sou adventista, eu sou católico, eu sou... Irmãos, não é religião, não é a minha confissão de fé, assim, com relação a minhas doutrinas, que vai me salvar. Quem me salva é Jesus, amém? E o que nos salva é fazer a vontade de Deus. A gente faz a vontade de Deus. Eu te pergunto, você sabe qual que é a vontade de Deus? Vocês buscam na sua vida fazer a vontade de Deus? Essa é a grande pergunta, essa é a grande coisa que nós devemos buscar, irmãos. É porque dessa resposta depende a nossa vida eterna, depende de tudo mais, irmãos. Se nós não sabemos qual é a vontade de Deus, como é que nós podemos agradar a Deus? Não é verdade? Eu lembro uma vez, eu estava participando de um estudo e trouxeram uma ilustração. Vem cá, na época era até o presidente, era o Lula. Isso tem tempo já, né? Foi 2004, acho, foi por aí. Aí era um estudo até de evangelismo. Aí é técnicas para você evangelizar, né? Para você conversar com as pessoas. Aí você assim, vamos supor que você queira me dar um presente. Você vai me dar um presente. Você sabe do que eu gostaria de ganhar? Como é que eu vou saber o que você vai gostar de presente? Aí colocar assim, vamos supor o Lula. Você vai dar um presente para o Lula. Você conhece o Lula? Eu conheço. Ele é presidente, ele é tal, ele nasceu em São Paulo, ele foi, né? Trabalhou, foi operário, isso, aquilo, outro e tal. E coisas que a grande maioria das pessoas sabem, né? Mas o que ele gosta de comer de manhã, no café da manhã? O que ele gosta de assistir de noite antes de ir para a cama? Né? O que ele gosta de fazer? Sabe que você conhece? Sabe que você conhece o que Deus gosta de fazer? Né? Então colocaram essa pergunta. Eu comecei a refletir, caramba, realmente tem que caminhar uma grande jornada aí, né? Tem muita coisa para aprender ainda, para conhecer. Mas Deus, irmãos, a vontade de Deus é perfeita e agradável, a palavra diz isso. Deus, irmãos, Ele só quer coisas boas para nós. A gente, quando é jovem, talvez não consegue compreender isso. Eu lembro que quando eu era um pouquinho mais jovem, sou jovem, tá, gente? Mas quando eu era um pouquinho mais jovem, né, antes de me converter, a curtição para mim era ir para balada, ir para festa, né? Ficar com os amigos, bebendo e tal, e namorando. Então, quando falava em igreja para mim, era uma coisa pesada, era uma coisa assim, não quero isso, não. Quando eu tiver com idade, quando tiver já bem velhinho, eu vou lá e me converto, né? Porque eu já sabia que Deus é bom, né? Eu já sabia que Deus é amor, Deus é bom e tal, né? Eu tinha um entendimento católico, né, da minha fé. Eu, quando cresci, com 7 anos, minha mãe colocou, fiz comunhão, fiz crisma, fiz tudo, né? Então, eu já tinha o conhecimento de Jesus. Amém? Então eu tinha esse pensamento. Eu pensava assim, bom, quando eu tiver já curtido a vida toda, né? Aí quando tiver lá com uns 90 anos, eu vou lá e aceito Jesus e vivo para Ele porque Ele é bom, né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Que a gente na nossa juventude deve servir ao Senhor com alegria, com adoração, com todas as nossas forças, irmãos. Irmãos, tudo nesse mundo é ilusório. Você que é jovem, talvez você pense, caramba, a vida aí fora é mais interessante, é mais animada, é mais agitada, é mais experiência, é tudo novidade. Irmãos, a gente não troca a nossa salvação, a nossa vida eterna, amizades verdadeiras que a gente constrói aqui. Né, irmãos? A gente aqui, eu aprendi que na casa de Deus, na Bíblia, a gente faz amizades sinceras, verdadeiras. Você pode, irmãos, né, fazer laços aqui que você vai levar para a eternidade. Você pode chegar e se abrir, contar para ele assim, ó, Paula, passando uma dificuldade assim assada,
né? E você sabe que ele vai orar por você, vai se preocupar por você. Eu lembro que minhas amizades no mundo, se você contava uma derrota, já era. Você virava piada, né? Ih, fulano aí é fulano. Aí botava apelido, né? E aquela zoação, aquela brincadeira e tal. Aí você se sente até constrangido de participar, evita certos grupos em certos lugares por causa das amizades, né? Mas aqui é um lugar diferente, irmãos. Aqui são pessoas transformadas, pessoas que tiveram encontro com Jesus e começam a colocar as coisas no devido lugar, né? E a palavra de Deus que é isso, irmãos, é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas. A vontade de Deus é essa, amar a Deus de tal maneira que a gente vai amar ao nosso próximo como a nós mesmos, irmão. Ele quer harmonia, ele quer que a gente viva em comunhão, ele quer que a gente veja o irmão em dificuldade, estenda a mão para ele, que a gente chore junto. Poxa, você perdeu seu parente, perdeu o seu filho, sua esposa, seu cônjuge, eu vou chorar com você, eu vou contigo lá, a gente vai sepultar o seu ente querido, né? Você está com dificuldade, irmão, vamos lá, eu te ajudo, eu vou orar por você, eu vou enviar teu currículo, eu vou te ensinar isso aqui, ó, vem comigo, vou te ensinar a trabalhar nessa função. Tem um cursinho ali, ó, são coisas boas, irmãos, que a gente tem. Vamos aprender a viver as coisas de Deus pra gente, né? Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. Deus nos chamou, irmãos, para ser influenciadores, para transformar vidas. Se você acredita que você é realmente um parente, né, de Cristo, você é irmão de Jesus, você é irmão, então você deve iluminar essa luz. Você deve resplandecer coisas boas, irmãos. O que as pessoas dizem quando elas olham para você? Poxa, o Paulinho é um homem de Deus, cara. O Paulinho realmente, né? Eu estava precisando aquele dia e Deus usou ele, tocou no coração dele, me deu uma carona, me levou até lá fora. Não sabe quão importante foi aquela carona. Olha, irmãos, ao longo dessa minha breve jornada aqui de cristão, eu já vi coisas maravilhosas Deus fazendo, irmãos. Coisas maravilhosas. É o cuidado de Deus mesmo. Eu sei que muitos que estão aí sentados poderiam também aqui compartilhar suas experiências, né? Mas eu gostaria de dizer uma aqui para vocês. Eu lembro que eu fiquei um tempo desempregado, eu estava com uns 22 anos, né? Aí apareceu uma oportunidade para trabalhar como um instrutor do Afaitec, né? Eu trabalhava com telecomunicações, né? Então eu conhecia da parte de instalação de telefone, manutenção de cabos de pares metálicos, né? E tal. Aí fiz amizades, aí apareceu a oportunidade. Fábio, você quer ser instrutor da Afaitec, da aula de Irli Cabista, na época era o nome, né? Aí eu falei, vai ser um desafio, mas vamos lá, né? Topei. Aí fui. Aí quando eu comecei, mano, eu estava zerado. Sabe o que é não ter nada na carteira? Não tinha nada no bolso. Não tinha nada, né? Aí minha avó me arrumou, né, ela tinha a aposentadoria dela já, ela arrumou R$10. Aí eu vou pagar passagem, né? Comprar um lanche no almoço e voltar para casa. Era o dinheiro que tinha, né? Aí eu sei que eu fui, mas quando eu cheguei lá naquela Afaitec, né, para dar aula, eu ia dar aula de 8 da manhã até 8 horas da noite, ia ficar o dia inteiro. Aí quando chegou na hora do almoço, tinha um dos alunos lá, ele estava com o filhinho dele, ele chegou vendendo era uma graxa de limpar assim piso, né? Uma graxa branca. Era R$5 aquela graxa custava, era o dinheiro que eu tinha para almoçar. Aí ele falou, pô, professor e tal, estou passando dificuldade, estou desempregado, não sei o que, meu filho está aqui precisando de leite, você não pode comprar. Eu falei, poxa, eu não vou poder, tal, não sei o que. Aí eu vi que ele ficou constrangido, né? Porque ele realmente não tinha nada para comprar para poder. Aí eu peguei aquele dinheiro, né? Assim, pensando, meu Deus, vou ficar com fome até 8 horas da noite. Aí eu peguei e dei aquele dinheiro, irmão, eu dei para ele. Ele saiu, me abraçou, irmão, R$5, mano. 2002, né? Não era um grande valor. Mas ele foi, pegou aquele dinheiro e saiu feliz da vida. E eu fiquei, irmãos, eu fiquei só na água, até 8 horas da noite. Aí na hora de ir embora, eu parei na frente do ponto de ônibus, aí tinha uma carrocinha vendendo o hambúrguer, né? Aquele x-tudo. Aí eu fiquei, ai meu Deus, que vontade de comer x-tudo, sentir aquele cheirinho, né? Com a fome. Aí daqui a pouco aparece um aluno, um x-tudo assim, professor aqui, ó, para você, esse x-tudo.
Mas olha, quase que eu ajoelhei no chão e glorifiquei o Senhor naquele momento, porque eu vi o cuidado de Deus ali, irmãos. Foi uma experiência, assim, parece pouco, né? Um x-tudo. O que é um x-tudo? Né? Mas, eu aqui estou sendo... A gente estava corrigindo, ó, tem a câmera, eu até esqueço da câmera aqui, irmãos, né? Para ficar aqui. Mas foi uma experiência, irmãos, que eu passei, eu vi o cuidado de Deus ali. Nas mínimas coisas, nas coisas simples, irmãos, Deus cuida da gente. Você crê nisso, irmãos? Você crê? Amém, irmãos. Então, tenha convicção, né? Vale a pena caminhar mais uma milha aqui com Jesus, né, irmãos? Então, que a gente possa guardar esse ensinamento com as palavras aqui que Jesus, que Marcos, né? Marcos, ele registrou aqui no evangelho dele, contando aqui a parte em que Jesus curou. Jesus é realmente o Filho de Deus, irmãos. Jesus, ele cura, ele liberta. Foi registrado aqui na Bíblia, tantas conversões, tantas coisas que ficaram registradas aqui na Bíblia para cada um de nós, né? E que a gente possa, irmãos, exortar as pessoas que vivem a vida dissolutamente, né, a respeito disso, que eles não venham blasfemar contra o Espírito Santo, que eles não venham a criar essa resistência contra o Espírito Santo, né? Mas que possa ter o coração sensível, que eles possam ter essa compreensão, né, de que Deus é bom, de que Deus é amor, de que Deus morreu, me enviou seu Filho para morrer por cada um de nós, né? E que vale a pena caminhar essa vida, que a gente possa levar essa mensagem para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, que elas possam reconhecer, não, eles são cristãos, o cristão é diferente, né? O cristão, ele não é trapaceiro, o cristão ele não adultera, o cristão eu posso confiar, o cristão é amigo. É essa imagem que nós devemos ter, né? A imagem de Jesus como por espelho. Nós devemos refletir essa imagem, uma pessoa boa, uma pessoa mansa, não uma pessoa ignorante, agressiva, né? Toma uma fechada no trânsito, vai lá e fecha de novo. Não é isso que Jesus ensina, né, irmãos? Jesus nos ensina a amar o próximo. Fechou? Vai em paz, irmão. Vai lá. Deus te abençoe. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que eu sou provado todos os dias também, ainda mais minha profissão, né? Mas nós temos que sacrificar o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade. Porque Deus, ele fez muito mais por cada um de nós. Então, que a gente possa retribuir com alegria. Não é se lamentando, não. Deus... Não, é com alegria. Deus, eu louvo a Ti porque eu tenho essa oportunidade de abençoar essa pessoa. Eu tenho essa oportunidade de ajudar, né, irmãos? Então, que a gente possa levar isso para a sociedade. E como uma comunidade aqui, cristã, de Jardim Primavera, que a gente possa exercer verdadeiramente essa irmandade, né, em Cristo. A gente possa ser verdadeiramente irmãos. Não estou dizendo que vocês não são, tá, irmãos? Mas só reforçando. Que a gente possa exercer, que a gente possa estar atento nas necessidades um do outro, tá? Que a gente possa estar pronto para colaborar, ajudar, orar, interceder, sabe, irmãos? Porque isso é bom. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço que o Espírito Santo venha continuar falando no coração de cada um de vocês e nós possamos ser agentes de transformação neste mundo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos estão felizes com Jesus? De verdade mesmo? Tá vendo? O segundo amém já não foi que nem o primeiro, então eu não sei se é de verdade. Amém, irmãos? Diácono Fábio trouxe uma palavra muito boa para nós, né? Que palavra maravilhosa. E uma das frases que ele falou foi: quem é Jesus para você? E eu acho essa reflexão importantíssima, irmãos, porque dessa informação depende toda a nossa vida cristã, toda a nossa experiência com Deus depende disso. Se eu te perguntar quem é Jesus para você, você pode me responder: Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos atrás, ele nasceu lá perto de Jerusalém e ele morreu com 33 anos, pendurado em uma cruz e ressuscitou depois de 3 dias. Tem alguma coisa errada nisso, irmãos? Não, tá tudo certo, né?
Todas as informações conferem, é verdade. Mas quem é Jesus para você? Quem Jesus representa na sua vida? Quem Jesus é em você? É só um homem que viveu há 2000 anos atrás, morreu com 33 anos, ressuscitou 3 dias. É só isso. Quem ele é para você hoje, em 2021, sei lá que dia é hoje, mas quem ele é para você hoje? Qual é a experiência que você tem com ele hoje? O que você tem conhecido de Jesus hoje? Isso é importante para nós. Porque uma vez que nós temos essa experiência, essas informações, nós conhecemos este Jesus desta forma, então eu posso chegar lá fora e dizer, olha, eu conheço alguém que pode transformar a sua vida. Esse alguém não sou eu. Mas eu conheço alguém que pode transformar a tua vida e ele não apenas pode, ele quer transformar a tua vida. E nós, enquanto igreja, temos esse papel. Nós, enquanto igreja, temos essa missão de levar este Jesus lá para o mundo. Não o Jesus que as pessoas descobrem na internet, mas um Jesus que as pessoas descobrem e conhecem se relacionando com ele. Eu te convido, Igreja do Senhor, assim como nós convidamos no domingo passado, que você possa ter essa experiência com Deus. Não que os irmãos não tenham, eu não estou aqui para julgar ninguém de forma alguma, mas estamos aqui, todos nós, estamos aqui para te influenciar de alguma forma e te conduzir de alguma forma, para que você tenha essa intimidade, para que você tenha esse momento com Deus, essa busca a Deus mais intensa em nome de Jesus. Queridos, e eu vou te convidar então a ficar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu clamo a Deus, verdadeiramente, para que esta palavra do nosso diácono Fábio possa encontrar morada em seu coração. E você possa meditar nesta palavra ao longo desta semana. Amém, irmãos? Querido, não permita que este culto tenha sido um evento na sua vida que passou. Faça o contrário, né? Vou fazer aqui que nem a irmã Lucimar, com respeito à irmã Lucimar. Faça, não se ofenda, mas faça como os equinos. Ruminem esta palavra, permitam que esta palavra volte à sua mente. Medite nesta palavra mais e mais ao longo desta semana, para que Deus possa continuar falando com você. Em nome de Jesus. Pai, essa noite nós temos motivos e motivos de sobra, Senhor, para agradecer a Ti, para exaltarmos ao Senhor, para glorificarmos ao Teu nome, Deus. Porque nós sabemos quem o Senhor é. Nós não conhecemos o Senhor, ó Deus, apenas porque alguém nos falou, ó Pai amado, de Ti. Assim, ó Pai amado, como aquelas pessoas na cidade em que vivia a mulher samaritana, aquelas pessoas que podiam talvez afirmar que ouviam falar de Jesus, mas que hoje, Senhor amado, eles estavam conhecendo Cristo verdadeiramente. Senhor, nós não queremos ser, ó Pai amado, como aquelas pessoas que um dia, quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que dizem sobre o Mestre, e algumas pessoas diziam que era Elias, que era o profeta, que era João Batista. Não, Senhor. Nós queremos ser como Pedro, que, olhando para Jesus, disse, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma revelação, Senhor amado, que vai muito além de palavras, que passa pelo coração, que passa pela mente. Nós queremos ter essa intimidade com o Senhor, ó Deus, a ponto de dizermos sim, nós temos experiências com aquele que é o Salvador de nossa alma. Eu não tenho apenas um conhecimento teórico de quem Jesus é, eu quero ter este conhecimento prático e este conhecimento que é capaz de transformar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter uma semana em Tua presença, que possamos, ó Pai amado, continuar Te louvando e Te exaltando, tendo experiências com o Senhor. Pai, eu clamo a Ti para que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Ó Pai, de qualquer enfermidade, qualquer violência. Eu clamo a Ti, Senhor, para aqueles que estão enfermos, Senhor amado, em Tua causa. Senhor amado, não vou citar nomes, mas Tu conheces. Eu clamo por cura em nome de Jesus. Pai, e que nós possamos cada vez mais conhecer ao Senhor, para que nós não venhamos, ó Pai amado, incorrer ao erro, Senhor, de não fazer aquela que é a Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça
e o amor de Deus, nosso Pai, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar